Abençoados, você sabia que o diabo, que foi homicida desde o princípio, foi os pensamentos ruins de Caim, filho de Adão, e não a criatura, diabo, criada pelos evangélicos? E o tema desse estudo é: o diabo foi homicida desde o princípio. Abençoados, quem foi homicida desde o princípio? O sistema religioso evangélico diz que foi o diabo, Satã, demônio, Lúcifer, né? Quando o sistema religioso lê esse livro, logo imagina, né, o ser antropomorficado evangélico de Satanás. Eles criam uma criatura, um ser espiritual do mal. Mas será mesmo que estão certos? É o que estudaremos hoje, para ver quem é esse, né, diabo homicida desde o princípio. João 8,44 diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Quem a Bíblia diz que foi homicida desde o princípio? Caim, filho de Adão, que a Bíblia diz que matou seu irmão Abel, o primeiro homicida registrado na Bíblia. E não Satã, diabo, ou demônio, ou Lúcifer, mas o homem, Caim, filho de Adão. Em Gênesis 4, vou ler do 3 até o 8, está escrito assim: passado alguns tempos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta a Yahvé. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Criador aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E Yahvé disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? O ciúme de Caim a seu irmão Abel o deixou furioso. E esse sentimento mau, maligno, transtornou o rosto, o semblante de Caim. Não foi o diabo, criatura, e nem o Satanás, a criatura que os evangélicos creem, que entra na pessoa e faz, acontece. Olha o que diz Yahvé: se você fizer o bem, Yahvé está falando com quem? Com Caim. Se você, Caim, fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça. Algumas Bíblias falam: o pecado bate à porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Está falando de pecado, está falando, né, de desejo. Amém? Não está falando de nenhuma criatura espiritual maligna. E Yahvé está falando você. Se você está falando diretamente a pessoa de Caim. Se você fizer o bem, não será aceito? É uma pergunta. Mas se não fizer, ou fizer o mal,
o pecado o ameaça. A porta. A porta da onde? Da mente. Algumas Bíblias, o pecado bate a porta da onde? Da mente. E ele deseja conquistá-lo, né? Esse desejo, esse pecado, conquista o homem, conquista a mente do homem, uma vez que dá força a esses sentimentos. Mas ele diz a ele: mas você deve dominar. Você que tem que dominar esses desejos. E ele diz: o pecado, o sentimento pecaminoso de Caim, o desejo mau de Caim contra o seu irmão, e não o diabo nem Satanás, mas o desejo maligno humano de Caim contra o seu irmão, o consome. Bater a porta, que significa o consumir, né? Conquistá-lo, como está na minha Bíblia, significa aquele desejo mau conquista sua mente e você se rende a esse pecado. E foi o que aconteceu com Caim. Nós já estudamos isso, já vimos que Caim é da semente má de Adão. Abel foi da semente boa de Eva, né? Eu já fiz estudo falando sobre o joio e o trigo. Já falei sobre isso. Caim vem de uma descendência má, de seu pai Adão, que a Bíblia disse que, né, por causa de Adão, a morte, o pecado reinou desde Adão até Moisés. Amém? Quando fala até Moisés, é logicamente que até João Batista, quando a lei ali se encerrou testamentariamente. E esse desejo, ele consumiu Caim. Já era de uma linhagem, né, má, né? E esse desejo o conquistou. E ele, com astúcia, a partir do capítulo 8, a gente vê que ele, com astúcia, levou o seu irmão à morte. E no 8 diz assim: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Abençoado, Caim armou uma cilada para o seu irmão. O seu desejo mau fez uma cilada ao seu irmão e o matou. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. E Alja estava mostrando que todo aquele que não ouve a Deus, por não crer em Deus, não é dele, mas do maligno, homicida, filho de Adão, Caim, que anda segundo os pensamentos da carne, que anda segundo os desejos da carne, e não do espírito maligno de Satanás, de diabo. Não, irmão, é o desejo da carne. Por isso Yahshua estava dizendo, né, aqueles judeus de João 8,44, escribas, fariseus, todos aqueles que eram contra ele, e ele disse: vós tendes por pai o diabo, a carne. Vós tendes por pai a carne, e queres satisfazer os desejos do vosso pai, queres satisfazer os desejos da vossa carne. Qual foi o desejo de Caim? Espiritual ou carnal? Carnal. Ele diz Yahweh:
ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é dele, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O que lhe é próprio? Os desejos malignos, as astúcias, a inveja e todas as obras da carne descritas em Gálatas 5, 19 e 21, que diz que as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem comete tais coisas? É a carne. E segundo viver por estas coisas, não pode receber o reino de Deus. Não pode herdar o reino de Deus, porque o reino é espiritual. E Yahshua diz: o meu reino não é desse mundo, é um reino espiritual, não é desse mundo. Todos que andam segundo os desejos mentais, carnais, esses não são de Deus, porque andam segundo a vontade da carne, andam segundo suas próprias vontades, mas não andam segundo a vontade de Deus, que é o Espírito. Amém? E Romanos 8, vou ler do 5 até o 9, está dizendo: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. O que o Espírito deseja? As coisas de Deus. O que a carne deseja? As coisas desse mundo. Todas aquelas obras que é registrado em Gálatas, que eu acabei de ler agora mesmo. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Porque a lei de Deus é espiritual. Amém? E a mente carnal não pode entender o espiritual. Aqui não está falando a lei de Moisés, está falando a lei de Deus, a lei do Espírito da vida. Não é a lei de Moisés, a lei de religiosa, de sacrifício religioso, orações religiosas. Essa a Bíblia chama de lei de Moisés. Está falando a lei de Deus, a lei espiritual, a lei do Espírito da vida. A carne não pode entender. Amém? A carne jamais poderá entender. Com a mente carnal, com os desejos da carne, jamais poderá entender a lei do Espírito da vida. Quem é dominado pela carne, pela mente carnal, não pode agradar a Deus. Assim andavam todos os religiosos daquele tempo. E hoje ainda não é diferente. Mas aqueles que conhecem a graça, aqueles que aprenderam a graça, estão vivendo a graça e aprendendo a cada dia de glória em glória. E Yahshua diz: entretanto, vocês que estão na graça, vocês que estão aprendendo a graça a cada dia,
Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Amém? O Espírito de Deus habita em vocês, abençoado? Então faça a vontade de Deus, que é viver em espírito e se alimentar da graça de Deus, que é o alimento espiritual, né, para o espírito. Amém? Se não tiver o espírito, será como a semente plantada sobre as pedras. Vem o sol, ou seja, as tribulações, as provações, logo secará e morrerá. E se alguém não tem Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não sou eu, irmão André, que estão falando isso, mas Paulo de Tarso falando aos Romanos 8, de 5 a 9. Amém? Então, abençoados, o diabo, que foi homicida desde o princípio, era os desejos carnais de Caim. E todos que andam segundo a carne, amém? Andam segundo os desejos mental da carne. Não é diabo como criatura e nem Satanás. Isso é falácia religiosa de homens desviados da verdade. Amém? Em todos esses estudos que eu estou fazendo, estou mostrando para o abençoado que são atos e ações humanas. Diabo e Satanás não é um ser espiritual, mas atos e ações humanas. Em todos os livros que eu já fiz estudo até agora, peço ao abençoado que acompanhe aí todos os estudos nesse tema. Amém? Em todos eles está mostrando que são atos e ações humanas, e não uma criatura espiritual maligna, como o sistema religioso evangélico ensina. Amém? Ouça várias vezes esse estudo para poder entender melhor. Compartilhe, se inscrevam, indique pessoas para se inscrever, para ajudar o nosso canal a cada dia a levar esses conhecimentos a mais pessoas. Amém? Você é novato aí, que se inscreveu agora, coloca lá nos comentários: eu sou fulano de tal, eu vou estar dando aqui saudações em graça e paz para você. Amém? Fico por aqui, até a próxima. Muito obrigado, graça e paz.